Bom, vamos chamar aqui o nosso primeiro convidado, ele que vai nos fazer entender melhor todas essas questões aí dos combustíveis, Adriano Pires, CEO da CBIE. Muito obrigada pela sua participação, pela presença aqui no BMC Market. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Adriano, queria começar falando das mudanças ali na direção da Petrobras. A gente viu ali pelo menos 3 mudanças, né, em curto espaço de tempo: Roberto Castelo Branco, Joaquim Silva Luna, José Mauro Coelho, e agora, se for autorizado, então, Caio Paes de Andrade. Você já tinha sido, inclusive, convidado, né, para ser o presidente da Petrobras também, e acabou declinando. E agora, então, mais uma troca ali na Petrobras após a renúncia do José Mauro Coelho, após aquela, né, do reajuste dos preços dos combustíveis e do diesel e da gasolina. Bom, como que você avalia todos esses últimos episódios ali, dessa troca ali na presidência da Petrobras? Olha, não é bom para a empresa, né? Aliás, não é bom para nenhuma empresa você trocar com muita rapidez o CEO e o conselho, né? Você cria uma instabilidade, né? Cria até uma insegurança que acaba, inclusive, prejudicando o valor da empresa em bolsa, né? A Petrobras é uma empresa de capital aberto, né? Então, você viu, por exemplo, nesse último aumento da sexta-feira passada, depois das declarações aí do presidente da Câmara, né, o deputado Arthur Lira, pedindo a renúncia do Zé Mauro, as ações da Petrobras caíram bastante, né? E normalmente, quer dizer, um aumento no combustível leva as ações a subirem, né? Então, não é bom isso. Agora, aquela história, né? Também vamos combinar que o acionista majoritário, né, controlador, que é o governo, e o que é a União, no caso, e hoje a União está representada lá pelo presidente Bolsonaro, que é o presidente da República, ele também tem toda a autoridade para trocar o CEO a hora que ele quiser. Isso acontece também em empresas privadas, né? E as trocas na Petrobras têm sido interessantes, porque sempre a troca as pessoas falam, está trocando para controlar o preço. E até agora isso não aconteceu, né? O Roberto Castelo Branco saiu, entrou o general, né, Silvio Luna. O general Silvio Luna continuou com a política da paridade de importação. Entrou o Zé Mauro por um período breve, né, aí, e também continuou. Fez 2 aumentos no diesel e fez um na gasolina. Então agora vem o Caio Paes Andrade, né, que vai ser o 4º presidente. Vamos aguardar o que vai acontecer, porque também o Caio Paes Andrade, da mesma maneira que o Zé Mauro, está entrando já com um conselho novo, né? Porque a gente sabe que na Petrobras, quando você tira o CEO, né, como o conselho tem voto múltiplo, você também dissolve o conselho. Então, a gente agora vamos aguardar qual vai ser a gestão quais as novidades que a gestão do Caio Paes Andrade vai trazer em relação às 3 últimas, né? As 3 últimas foram muito parecidas umas com as outras, só trocou o nome, mas a política permaneceu a mesma. O Adriano, boa tarde para você, Felipe falando. E a gente tem a informação, né, que a principal aí, a intenção, ou a priori aí do governo é tentar segurar esse reajuste, um novo reajuste aí do combustível, pelo menos até aí as eleições, né? A seu ver, isso é possível? Olha, Felipe, o que a gente vê é o seguinte, que desde o governo Temer, a Petrobras tem seguido a política de paridade de importação como tendência, né? E por que ela fez isso lá na época? Muita gente esquece, vamos falar do contexto. Quando o presidente Temer assume, né, e o presidente Pedro Parente, lá, o primeiro presidente lá no governo Temer, né, depois você teve o Ivan Monteiro, a Petrobras estava com uma dívida de 100 bilhões de dólares. Era a maior dívida de empresa corporativa do mundo. A presidente Dilma tinha dado um rombo no caixa da Petrobras de 40 bilhões de dólares subsidiando gasolina e diesel. Então, se resolveu que a Petrobras passaria a ter uma autonomia na política de preço e a política da PPI, que é a política utilizada por muitas empresas de petróleo aí no mundo, principalmente em países de regime democrático, e também se fez um plano de desinvestimento para você tentar ajudar a resolver o problema econômico e financeiro da empresa. A Petrobras, naquela época, só não quebrou porque o controlador é o Estado brasileiro, né? Então o que está acontecendo hoje? O governo, esse PPI, ele está resguardado na lei das estatais, porque na lei das estatais,
que está dito lá? Que o administrador da empresa estatal ele não pode causar prejuízo deliberado aos acionistas, né? Que são empresas de economia mista. Então, se você muda a política do PPI e adota alguma política que cause prejuízo na Petrobras, os dirigentes da Petrobras podem ser acusados, né, de estarem causando problemas para os acionistas da empresa. Então, isso protege a PPI, está entendendo? Então, eu acho que o que é interessante e que causa, às vezes, dúvida é o seguinte, é a periodicidade, né? Porque, na realidade, às vezes você fica 60 dias sem reajustar, às vezes fica 100 dias sem reajustar, às vezes fica 15 dias só sem reajustar. Então, isso aí é que não fica muito claro o porquê que tem essa variabilidade de dias, né? Porque a transparência que a Petrobras, desde o início do governo, tem, que é seguir a tendência nacional, acho que isso é muito claro, né? Preço de barril e câmbio. Agora, essa periodicidade é que eu acho que chateou muito lá o presidente da Câmara, né? Porque foi um anúncio lá depois de um feriado, na semana passada, e a Câmara estava lá, o Senado negociando, né? A redução do ICMS para 17%, né? E aí aquele aumento, de certa maneira, quer dizer, tira, né, diminui, ou pode até zerar o percentual de queda que o combustível teria na bomba com a redução do ICMS, né? E aí isso causou uma confusão enorme, né, que acabou levando aí a renúncia do Zé Mauro. O Zé Mauro já estava demissionário, mas ele estava tentando fazer o que o Roberto Castelo Branco fez, ficar na presidência até que a Assembleia indicasse um novo presidente, agora, no caso, o Caio Paz Andrade. Mas aí ele não resistiu a tanta pressão e renunciou, e aí o Conselho da Petrobras agora nomeou lá o Fernando Borges, diretor de exploração e produção, interinamente, até que o Caio seja aprovado lá pela Assembleia e pelo Conselho da Petrobras. Professor Cabral aqui falando. Deixa eu tirar a dúvida contigo. Existe a possibilidade, você acredita que nós tenhamos uma PPI disfarçada? Como assim? A último aumento, eu não sei se foi gasolina ou do diesel, demorou 89 dias. Eu não sei se foi 89, um foi 89 e o 55 entre gasolina e diesel. Então o que eu posso dizer? Olha, eu estou cumprindo a PPI bonitinha, legal, tá tudo bonitinho, e ficar 90 dias sem aumento, desde que esse aumento não ultrapasse uma média histórica lá da Bicom, que está na casa de 20%. Então eu posso ter uma PPI assim suja, em qual sentido? Olha, eu não dou aumento com o objetivo de segurar a inflação, mas para o grande público a gente fala, ó, estamos na média aí de 20% dos governos anteriores e estamos olhando o que está sendo feito. Você acredita que isso pode acontecer? Cabral, pode porque vamos lá, eu não, quer dizer, só discordo um pouquinho que não é uma PPI disfarçada, porque na realidade quando você fala política de paridade de importação, é seguir a tendência do mercado internacional e não cravar em cima dele. Então, por exemplo, o que não está claro é assim, se você olha os aumentos, se passar de 10% de defasagem, eu aumento o preço da gasolina e do diesel, ou se passar de 20%, ou se passar de 15%. Isso aí não está claro se você olhar os últimos aumentos que foram feitos nos combustíveis, tá certo? Agora, o que pode, então, fazer com que você não tenha aumentos de gasolina e diesel até o dia do primeiro turno das eleições. Uma coisa que pode ajudar o governo, Gabriel, é que o preço do barril está tendendo a cair. Ele caiu aí nas últimas 2 semanas, e caiu por quê? Porque o juro está aumentando muito no mercado internacional, né? Então, o aumento do preço do combustível está afetando o mundo inteiro, né? Está todo mundo chateado em pagar gasolina cara e diesel caro, né? O europeu, o americano, tá todo mundo, ninguém está satisfeito. Mas a consequência principal desse aumento de combustíveis é que a inflação disparou no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você está com a inflação de quase 9%, coisa que não se via, acho que desde 1981. E aí o remédio para segurar a inflação, qual é? É aumentar o juro. Então o Federal Reserve americano já está fazendo isso. E se a gente for olhar numa perspectiva histórica, isso pode repetir uma solução do passado. Essa crise de combustível que a gente está passando atualmente
ela só tem comparação, né, com aquelas crises dos anos 70, que foi o primeiro e o segundo choque do petróleo, né, em 73, 74, o primeiro choque, e 79 e 80, o segundo choque. Aí, em 81, o presidente do Federal Reserve americano, que ficou muito famoso, o Paul Volcker, né, ele deu um aumento de 20% no juro. Ele deu um aumento de 20% no juro, o petróleo voltou ao patamar do primeiro choque, mas também provocou uma recessão brutal no mundo inteiro. Então, isso pode estar acontecendo agora também. Pelo menos a tendência, me parece, que é que os juros devem subir, né? E isso pode ajudar, por exemplo, a que o próximo reajuste da Petrobras demore mais tempo. Então, tem que dar sorte, né? O que eu acho engraçado, assim, é que a Petrobras acho que é a única empresa no mundo, né, que produz petróleo, exporta petróleo e que gosta de petróleo barato, né? E os presidentes da Petrobras também, todo presidente de empresa de petróleo torce para o petróleo ficar caro, né? Porque o petróleo caro, o lucro aumenta muito, né? Aqui a gente parece que torce para o petróleo ficar barato, né? São coisas do Brasil. Mas se eu tirar uma dúvida contigo, mesmo com a queda de petróleo, mas as faltas das refinarias não pode fazer com que o preço de gasolina e diesel sinta a variação menor ainda. Então, por exemplo, o barril caiu de 120 para 100, mas eu não tenho refinaria e está todo mundo demandando refinaria. Então, não obrigatoriamente a gasolina e diesel cai esse mesmo peso, esse mesmo percentual. Não pode acontecer isso também? Pode, já está acontecendo há algum tempo, né? O que está acontecendo no mundo? Você descolou muito o preço do petróleo dos derivados, né? Então, normalmente, quer dizer, um barril de petróleo, né, você faz lá 3 barris de gasolina e 1 de diesel, por exemplo. E a relação entre o preço do petróleo e o preço dos derivados, historicamente, é de uns $10. E nos últimos meses aí foi para 60. Principalmente o diesel, ele descolou muito do preço do petróleo. Por quê? Com essa guerra da Rússia e da Ucrânia, a Rússia, a gente sabe que é a segunda maior produtora de gás do mundo e a principal exportadora de gás para a Europa. Então, com medo das sanções, os países europeus começaram a estocar muito diesel. Então, isso está fazendo com que o preço do diesel cresça muito e tem gente até preocupada, uma hipótese que eu não acredito, mas tem gente que fala isso, de faltar diesel. Então, isso é uma coisa que você tem razão. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, mesmo quando cai o preço do petróleo, se está caindo por uma razão de queda de demanda, de receio de recessão econômica, a tendência é que o preço do diesel, da gasolina, também caia, tá certo? Então, você pode ter essa ajuda aí para o governo não precisar aumentar a gasolina e o diesel aí até as eleições. Adriano, essa é uma das justificativas do presidente Jair Bolsonaro, que o petróleo estaria arrefecendo, estaria ali caindo e a tendência seria cair ainda mais por conta da guerra ali, que parece que deu uma acalmada. E essa seria a justificativa ali de tentar reduzir, fazer esse teto do ICMS para tentar diminuir o preço do combustível. Por isso, então, Bolsonaro teria ficado tão bravo com esse aumento, com esse reajuste na semana passada aí no preço dos combustíveis. O governo estaria contando com essa possibilidade aí que o Cabral disse em relação à falta de refinarias que a gente tem hoje. Eles estão muito certos de que estão contando com essa queda do petróleo realmente, né, pelo que me parece, pelo que eles têm dito ali, com essa queda do petróleo para conseguir diminuir no preço ali do combustível nas bombas. O próprio ministro de Minas e Energia disse ontem que ele poderia até pensar nessa retirada da paridade de preço. Ele disse, na verdade, Bolsonaro, que o próximo presidente vai trocar toda a diretoria e vão repensar nesse PPI. Aí, qual que é a sua opinião? Isso é fácil assim retirar o PPI? Teria que fazer uma mudança na lei das estatais? Eles conseguiriam fazer com todo o conselho da Petrobras? Vamos por partes. Essa questão da refinaria é importante a gente entender o seguinte. O Brasil hoje, quer dizer, ele atende mais ou menos 70% a 80% do consumo de derivados com as refinarias da Petrobras
e agora você tem uma refinaria grande que foi privatizada, que foi a da Bahia, né? A refinaria de Mataripe é responsável por 14% da capacidade de refino no Brasil. Então, a gente depende de importação entre 20% e 30%, depende muito do momento do consumo que o país está vivendo. Às vezes a refinaria dá uma diminuída para manutenção. Então, esse negócio do refino não é uma coisa que você possa resolver de imediato. Quer dizer, isso aí é uma pena, né? Por quê? Se você olhar, em 1997, foi feita a lei da abertura do mercado do petróleo, a 9478. E a partir de 98, você já poderia ter privatizado refinaria e construído refinarias novas. Não havia mais impedimento legal para isso. O que aconteceu lá? Em 98, você começou a fazer leilões de áreas de blocos de petróleo, né? E que foram interrompidos durante 5 anos em função do PT ter anunciado a descoberta do pré-sal. Mas mesmo com a interrupção de 5 anos, o fato de você começar a fazer leilão em 2098 se atraiu para o Brasil investimentos de empresas privadas, estrangeiras e nacionais. E qual o resultado disso? Hoje o Brasil é exportador. O Brasil nunca foi exportador de petróleo e agora é. Vamos para o refino. O refino foi ao contrário. O monopólio foi mantido. Você não privatizou nenhuma refinaria. Só agora, no governo Bolsonaro, que se privatizou umazinha só, que foi a da Bahia. Talvez, se você tivesse privatizado já refinarias há mais tempo, tivesse dado garantias que não haveria controle de preços, não ter tido aquele controle de preço do governo da presidente Dilma, também outros poderiam ter feito refinarias novas e hoje o Brasil seria também exportador de derivados. Se a gente fosse exportador de derivados, a política da PPI não existiria. Existiria uma política ao contrário, seria a paridade exportação. Qual a diferença? Quando eu faço a política pela paridade de importação, eu olho o preço do mercado internacional e acrescento frete e seguro. A paridade de exportação, eu tiro frete e seguro. Então, se hoje nós fôssemos exportadores de derivados, a gente teria, por exemplo, preços mais baratos, cerca de 10% no Brasil. Mas não foi o que aconteceu. Eu acho que um dever de casa é que a gente deveria acelerar a privatização das refinarias no Brasil. Agora a tua pergunta, eu acho que é um pouquinho vamos ser complexa de responder no seguinte sentido. Eu acho que hoje, para a Petrobras abrir mão da PPI, talvez precise mudar a lei das estatais, tá? Porque a lei das estatais hoje é que faz com que os dirigentes da Petrobras não consigam abrir mão da PPI, nem o governo obriga a Petrobras a abrir mão da PPI. Por quê? Porque lá na lei das estatais, lembra que a lei das estatais foi feita também para blindar as empresas de novas lava-jatos, né? Foi no contexto da lava-jato que foi feita a lei das estatais. E a própria Petrobras também fez um novo estatuto da empresa, olhando para essa nova lei das estatais. Então, eu acho muito complicado você mudar a PPI sem mudar a lei das estatais, que obrigatoriamente, mudando a lei das estatais, você poderia também mudar o estatuto social da Petrobras. Acho difícil, acho perigoso, acho que pode ser um retrocesso. Há exageros, talvez, na lei das estatais. Tem muita gente que acha que há exageros porque o pêndulo foi muito para o outro lado, né? Exagerou-se muito em função de lava-jato, para que não houvesse mais lava-jato no Brasil. Mas você flexibilizar a lei das estatais também, você pode voltar a uma situação que permita muita interferência política. O fato que eu acho, né, eu sempre coloco, é que o Brasil tem que ter um debate sério que a gente não tem para valer. Um debate sério para valer. A Petrobras, ela, em todos os governos, desde que ela foi criada, ela sempre foi usada para controlar a inflação e para ajudar a ganhar a eleição. Não é no Bolsonaro que isso está acontecendo. Aconteceu em todos os governos com intensidades diferentes. A intensidade está diretamente ligada ao preço do barril e ao momento que o país está vivendo. Hoje, você tem a tempestade perfeita. Você está com o barril a mais de $100, câmbio a 5 e ano de eleição. Então, e por que ela sempre foi usada? Porque no Brasil, eu acho que a gente tem que entender que empresa de economia mista não funciona. Não funciona no Brasil. Então, a gente tem que decidir o quê? Se a gente quer abrasileirar o preço, como está propondo o presidente Lula, vamos estatizar a Petrobras. Vamos fechar o capital da empresa,
a gente estatiza a Petrobras, e aí você faz o que quiser, o governo faz o que quiser com ela, tá certo? Isso é um modelo, por exemplo, que foi utilizado em alguns países, no Oriente Médio, na Venezuela. Agora, se a gente quer uma empresa que siga regras de mercado, né, que seja uma empresa que tenha compliance, que esteja no mercado, capital aberto, a gente tem que privatizar 100% a Petrobras. Então, eu acho que esse debate que precisa ter depois que passar. Lógico, o debate não é agora, você está há 3 meses de uma eleição, você também não vai privatizar ou estatizar a Petrobras em 3 meses, mas eu acho que são debates que a gente deveria ter de uma maneira muito séria, porque senão sempre vai se repetir essas histórias que a gente está vivendo agora, entendeu? O próximo presidente, seja quem for, daqui a 4 anos, se por acaso, no ano da eleição, o preço do barril estiver alto, né, ele vai também ser acusado de estar querendo manipular a Petrobras. Enfim, é isso que eu acho que a gente deveria centrar depois que passar um pouco a questão até da própria eleição. Agora, o Adriano, levando em conta aí essas possíveis mudanças aí, lei de estatais, a gente tem a questão também da PPI, também essa questão aí da CPI, da Petrobras, agora que a gente já tem aí 126 das 171 assinaturas necessárias aí para a instalação, né, dessa CPI. Como que o investidor estrangeiro vê todas essas questões e como isso pode afetar também a lucratividade da empresa? Olha, eu acho que, veja bem, afetar a lucratividade da empresa, o que afeta a gestão da empresa, o preço do barril, e se houver algum controle de preços, né? Isso afetou muito lá no passado, né? Agora, é óbvio que o investidor ele fica preocupado, né? O risco político cresce e aí ele fica preocupado em investir numa empresa que pode, a qualquer momento, ser aí vítima de uma intervenção que não tem nada a ver com o mercado. Então, para o investidor, isso é muito ruim, tanto como a gente falou anteriormente. O aumento que foi dado sexta-feira provocou uma queda de ação da Petrobras entre 6% a 8%. Eu acho que nessa história toda agora do governo atual, o grande erro do governo foi demorar em fazer política pública em relação à crise do mercado de combustível, né? O mundo inteiro está se fazendo isso. O mundo inteiro está reduzindo imposto, está criando subsídio. Agora mesmo vocês viram que o presidente Biden quer zerar os impostos da gasolina, que vai vir no verão americano. No verão o pessoal consome muita gasolina. Esse combustível é um negócio muito sensível no mundo inteiro, né? E o governo brasileiro ele demorou a reagir, né? Acho que essa questão, por exemplo, da redução dos impostos, deveria ter sido feito talvez há um ano atrás. E programas sociais, como o voucher caminhoneiro, voucher para motorista de aplicativo, para taxista, aumento do número de famílias e de valor do auxílio gás, isso deveria ter sido feito há um ano atrás. Agora, 3 meses da eleição, fica muito complicado, né? Entendeu? Eu não sei nem se é possível fazer, muita gente fala que pode ter a questão de crime eleitoral, e mesmo que seja possível fazer, eu não sei se o efeito, quer dizer, vai ser tão imediato. Então, acho que o grande erro foi esse, porque, veja bem, o preço do barril alto hoje para o Brasil não é tão ruim assim. Até tem um lado muito bom, e como nós somos exportadores de petróleo, a arrecadação de royalties, né, de impostos e a próprios dividendos da Petrobras crescem muito nesse momento de preço alto. Então, o ano passado, 2021, e 2022 vai ser a mesma coisa. O setor da economia que mais gerou receita para o Tesouro foi o setor de óleo e gás. Então, acho que o correto seria o governo socializar um pouco esse dinheiro que foi arrecadado no setor de óleo e gás, principalmente beneficiando pessoas mais carentes, né, que a gente está vindo de uma pandemia. Então, isso não foi feito, tá certo? O governo decidiu lá que ia guardar o dinheiro todo no Tesouro, o dinheiro só serviria para abater dívida. Então, faltou, eu acho que um pouco de sensibilidade social e política ao governo, e agora, faltando 3 meses para a eleição, quer fazer uma opção de coisa ao mesmo tempo. E fazer uma opção de coisa ao mesmo tempo pode ocorrer em grandes lambanças também, entendeu? E é isso que eu tenho receio, que possa vir a acontecer nesse momento aí que o governo está vendo que as eleições estão se aproximando e o presidente Bolsonaro, pelas pesquisas, né,
ele está distanciando aí do ex-presidente Lula. E Adriano, agora essa questão toda do petróleo mundial, né, com a Europa e boa parte do mundo ocidental acelerando aí o processo de transição de uma matriz mais limpa até então, né, os combustíveis mais poluentes, que é o carvão, óleo, combustível diesel, eles vinham perdendo protagonismo, né, ao longo desses anos em benefício dessas novas fontes renováveis e do gás natural. Esse processo colocou a Europa cada vez mais dependente dessas fontes de energia renováveis e do gás natural da Rússia, na medida em que até as usinas nucleares foram 100% desativadas na Alemanha. Eu queria entender, a pauta mudou? Essa transição energética das fontes renováveis passou a dividir espaço aí com a necessidade de segurança energética trazida aí pela guerra, trazida pelos combustíveis fósseis? Hoje está sendo mais importante a segurança energética e vai voltar um dia essa transição a ficar, ou eles vão tentar, como que vai ser o futuro aí energético no mundo, na sua opinião? Olha, eu acho que realmente, quer dizer, tanto a pandemia quanto a guerra da Rússia com a Ucrânia, ele mudou um pouco a concepção de política energética que vinha sendo adotada até então, né? Na própria pandemia, você lembra que o preço do barril ele começa a subir antes da guerra. Ele começa a subir quando você começa a vacinar. Aí você tem uma retomada do crescimento econômico, o petróleo chega até a atingir algo como $80, né? Então, naquele momento ali, se verificou que a oferta de petróleo e a demanda estava com uma distância muito maior que se imaginava. E por quê? Porque as grandes petroleiras pararam de investir muito em exploração e produção, ou diminuíram muitos investimentos nos últimos 5, 6 anos, porque os ativistas ambientalistas, né, eles demonizaram muito o combustível fóssil, e isso fez com que até no board, né, no conselho de administração de empresas como Shell, como Exxon, eles passarem até assento e tentarem impedir maiores investimentos em exploração e produção de petróleo. Isso, primeira coisa, teve uma mudança geopolítica com isso, que isso fortaleceu muito, né, os países da OPEP e a própria Rússia, né, que não tiveram esse mesmo tipo de decisão e continuaram produzindo e investindo em petróleo e gás natural. Então, os regimes conhecidos como autocráticos foram fortalecidos com isso. Com a guerra, isso acelera mais ainda, né? Então, a guerra mostra, de uma maneira clara, que não vamos abandonar a transição energética. A transição energética ela é importante, né? Agora, junto com a transição energética, a gente tem que começar a olhar a confiabilidade energética, né? A segurança de abastecimento. E aí a Europa foi um exemplo disso, né? A Europa se baseou muito em fonte renovável e no gás da Rússia, né? E com a guerra e com uma fonte renovável, eólica, solar, tem aquela questão da intermitência, isso também causou maior ainda elevação nos preços dos chamados combustíveis fósseis, né? Gás natural, petróleo e até mesmo carvão. Então, eu acho assim que, do ponto de vista da história, se você olhar lá para trás, transição energética sempre teve, da lenha para o carvão, na época da Revolução Industrial Inglesa, do carvão para o petróleo no século XX, e agora estamos tendo outra transição. A grande diferença é que as outras transições, o que movia elas era a questão econômica e de eficiência do combustível. E agora o que está movendo a transição energética de maneira muito forte é a questão do clima, né? De você cuidar do meio ambiente. Isso vai continuar. Agora, realmente, eu acho que você vai ter na mesa agora, junto com a transição energética, a questão da segurança. Daí que eu acho que daqui para frente a gente não vai ter mais um combustível como você teve lá atrás, como no caso da lenha, do carvão e do petróleo, com um grande protagonismo na matriz energética mundial. Acho que a tendência é você ter matrizes energéticas mais diversificadas, né? E como é que você constrói isso? Você vai construir olhando, então, a característica de cada energia, o atributo que cada energia tem. O mundo não pode abrir mão de nenhuma energia. Você hoje tem uma desigualdade de consumo de energia muito grande no mundo. A África continua consumindo muita lenha e os Estados Unidos consomem 10, 20, 30 vezes mais que o africano. Então, você precisa de energia. Então, o grande dever de casa é você fazer o quê? É construir matrizes energéticas diversificadas, olhando o atributo de cada fonte de energia, olhando também a questão do meio ambiente. É isso que me parece
que a gente vai ter que olhar daqui para frente. E isso também vai provocar que cada região do mundo, ou cada país, também olhe para a sua vantagem comparativa, né? Cada país tem uma vantagem comparativa em relação a essa decisão de como construir uma matriz energética que olhe para isso, né? Eu sempre coloco que não tem energia ruim. O ruim é não ter energia. O gás natural tem atributo que o petróleo não tem, o petróleo tem atributo que a nuclear não tem, a nuclear tem atributo que a eólica não tem e vai por aí fora. Então, eu acho que o desenho que eu vejo daqui para frente é essa questão de matrizes mais diversificadas. Professor, deixa eu tirar uma dúvida contigo, voltando na Petrobras. Imagina que tá todo mundo de paz, amiguinho, não tá ninguém revoltadinho, Lira não tá revoltado com a Petro não tá revoltado com o Bolsonaro, tá todo mundo amiguinho. Qual seria a solução mais prática hoje, 22 de junho de 22, às 3 da tarde, para tentar não fazer com que o preço do petróleo atrapalhe muito a gasolina e o diesel? ICMS, segurar preço, câmbio, qual seria a prática do tipo assim, olha, na minha visão, se alguém me perguntasse e eu tivesse poder de decisão, eu faria, diminuir ICMS um pouquinho ali, faria outra medida aqui e seguraria esse período de guerra. Qual seria, na visão do senhor, a medida mais prática? Olha, do meu ponto de vista, no curtíssimo prazo, o governo só tem duas saídas. Aprovar, o governo Bolsonaro sancionar a PLP 18, que reduziu o ICMS para 17%, e aprovar uma PEC onde os governadores possam reduzir diesel para zero e sejam restituídos por isso, e, ao mesmo tempo, se possível for, nessa PEC, chamada PEC 16, você fazer um voucher caminhoneiro, um voucher taxista, motorista aplicativo, e eu iria mais. Eu, se fosse o governo, eu seria ambicioso, porque hoje você tem um auxílio gás que é de 50 e poucos reais, que não é nem mais a metade do que custa um botijão de gás no mercado. E ele só atende quase uns 5 milhões de famílias. Eu, se fosse governo, eu daria um botijão de graça para as 20 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família, um botijão a cada 2 meses, porque a média de uma família de baixa renda é consumir um botijão a cada 60 dias. Então, eu daria um botijão de graça para as 20 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família por um período de 1 ano. Isso eu faria no curto prazo. A médio prazo, tem que tocar com mais rapidez a questão da privatização de refinaria. O CAD tem que atuar mais como órgão antitrust. O CAD fez o termo de compromisso com a Petrobras, mas quem está fazendo o cronograma de venda é a Petrobras. Não pode ser assim. O órgão do antitrust tem que pressionar para que a concorrência do refino aconteça e que venham investimentos que a gente precisa para o Brasil ser autossuficiente ou exportador. E mais a longo prazo, que é uma coisa que não se decide da noite para o dia, eu acho que a discussão é privatizar a Petrobras, porque eu não vejo nenhum sentido um país como o Brasil, né, no século XXI, ser sócio controlador de uma empresa de petróleo. Então, de certa forma, na sua opinião, o governo está no caminho certo. Só falta ajustar aí. Não, porque está intervindo na Petro, né? Não, essa questão da PEC que ele falou, da PL. Eu acho assim, eu acho que o governo, sempre falo assim, o governo, a coisa mais errada que o governo pode fazer é intervir na Petrobras. Eu acho que o governo tem que fazer a política pública e deixa a Petrobras. Quem cuida da Petrobras é o presidente da Petrobras. E o presidente do Brasil tem que cuidar do Brasil, tá certo? Agora, um problema também que a gente teve sério no governo Bolsonaro em relação à Petrobras, o que é? Acho que o Cabral, de certa maneira, levantou essa bola aí. É que houve uma comunicação sempre muito ruim entre o presidente da Petrobras, entre o Castelo Branco, o próprio general. O Zé Mauro nem vou falar porque não teve tempo para isso. Uma comunicação muito ruim entre o presidente da Petrobras, a diretoria da Petrobras, com o presidente da República e com o próprio Congresso Nacional. Afinal de contas, o acionista majoritário é a União. Eu não quero dizer com isso que o presidente da Petrobras fosse atender aos pedidos do presidente da República, nem aos pedidos do Congresso Nacional, mas tinha que ter uma comunicação melhor. A comunicação sempre foi muito ruim. E aí você criou um atrito gigante, que é o presidente que acusa a Petrobras de não ter sensibilidade social, de ter um lucro extraordinário, de só pensar nela, de que ela é um país
aí o presidente da Câmara diz que a Petrobras é um país dentro do Brasil, e a própria Petrobras acusando o governo só quer intervir na empresa. Então, essa questão da comunicação é uma tarefa, por exemplo, que o Caio Paz Andrade, vou torcer para que ele resolva, porque isso é muito importante para diminuir esses atritos gigantes que a gente tem visto aí nos últimos meses. E pegando esse gancho, Adriano, o ministro Saxida, né, ele disse ontem aí que se engana aí quem pensa aí que a condução aí do próximo presidente, do Caio Paz, será mais do mesmo. Você concorda com essa opinião? Olha, eu não sei, vamos esperar, né? Porque essas coisas, rapaz, é muito difícil. Você lembra que quando o general assumiu, todos os analistas, praticamente 100%, jurava que o general ia controlar preço. E ele não fez isso. Então, não dá para ter essa bola de cristal. É melhor a gente esperar um pouquinho para a gente não queimar a língua. Tá certo. Cabral, queria concluir? Não, pô, só agradecer demais. Por mim, ficava até 10 da noite aqui, mas não pode, entendeu? Muitas perguntas. Daí, né? O meu caderninho ainda tá lotado de coisa aqui. Infelizmente não dá. Eu que agradeço a vocês pelo convite, foi um maior prazer conversar aí. Espero que tenha sido útil a conversa. E quando precisar, a gente está sempre à disposição, com o maior prazer. Falou, muito professor, bom. obrigado. Obrigada, Adriano Pires, CEO do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Obrigada, boa tarde para você, Adriano. Boa tarde. Tchau. Bom, agora do Adriano, a gente vai direto para o nosso outro entrevistado, que é o João Castaldo, professor e agrônomo, que está aqui já na nossa tela. Muito obrigada pela sua participação aqui no BMC Market. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sempre um prazer conversar sobre assuntos que a gente gosta, né? Boa tarde. Bom, eu queria começar falando, né? A gente vive aí uma escassez de insumos aí para o setor do agronegócio. Eu queria que você comentasse aí as dificuldades impostas por conta